Olá, vim aqui mais uma vez falar sobre as maravilhas de Deus e hoje vamos falar sobre ressurreição do corpo, um assunto muito importante, algo que é a base do Evangelho e da pregação dos apóstolos e de Jesus. Vamos lá. A passagem bíblica que eu vou pegar é 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler? Paulo diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Aqui agora na sequência, Paulo vai mostrar qual o evangelho que ele pregou para os coríntios. Pois o que primeiro lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e, então, a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, isto é o que pregamos e isto é o que vocês creram. Paulo diz aqui, isto, Coríntios, é o que nós pregamos, isso aqui que eu acabei de ler. E isso é o que vocês creram. O que é que Paulo está dizendo que ele pregou aqui? A vinda de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus e, por fim, a vinda de Jesus. E Paulo diz aqui, isso é que nós pregamos e isso é o que vocês creram. E se eu e você cremos nisso, então essa passagem também serve para mim e para você. Um detalhe importante. Essa passagem de Coríntios 15, todo Coríntios 15, você pode pegar todo o capítulo, fala sobre a ressurreição do corpo, da carne, essa carne, esse corpo que nós temos, que vai ressuscitar. Mas estão aparecendo muitos saduceus contemporâneos aí pela internet e pelo mundo, pregando o contrário disso. Pregando que Jesus não veio, pregando que Jesus não morreu, pregando que Jesus não ressuscitou no corpo, pregando que Jesus não ascendeu aos céus e não está à direita de Deus, e pregando que Jesus não virá, ou que Jesus já veio, ou que virá em tal data. Essas pessoas têm o mesmo espírito dos saduceus, aqueles que criticavam Jesus em seu tempo e não criam em nada. Os saduceus são aqueles que não creem em nada, não creem na ressurreição, não creem na vinda de Jesus. E esses homens estão hoje atuando na internet, atuando dentro das igrejas, não creem em nada e dizem que estão pregando o evangelho. E o pior, estão levando muitas pessoas para as trevas com essas pregações.
Hoje temos também os saduceus e hoje também temos os fariseus contemporâneos. Tanto os saduceus quanto os fariseus contemporâneos estão aí. Os fariseus contemporâneos estão aí pregando as riquezas da lei, as obras da lei, coisas que Jesus já desfez na cruz. E os saduceus contemporâneos estão pregando que não acreditam em nada disso. Não acreditam que Jesus ressuscitou, não acreditam que vai haver ressurreição dos mortos, mas dizem que estão pregando o evangelho, negando a base do evangelho, que são essas coisas que eu falei aqui. Negando a base do evangelho, que é isso aqui que Paulo disse que pregou. Vamos dar continuidade. Antes de dar continuidade, só uma observação. Existe um livro na Bíblia que prega sobre a ressurreição espiritual. Mas não é essa passagem de Coríntios. Essa passagem de Coríntios fala sobre a ressurreição do corpo, da carne. O livro que fala sobre uma ressurreição espiritual, sobre a nossa ressurreição espiritual, é Efésios. No capítulo 2, no versículo 6 de Efésios, vocês podem ver, quando Paulo fala assim, Deus nos ressuscitou com Cristo. Então, essa ressurreição com Cristo que nós tivemos, a de Cristo foi no corpo, mas a nossa ressurreição com Cristo é uma ressurreição, foi uma ressurreição espiritual. Mas esse não é o caso aqui. Quem quer estudar a ressurreição espiritual, vai em Efésios. Aqui em Coríntios está falando sobre a ressurreição do corpo. Vamos lá. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, olha só o que acontecia ali dentro da igreja de Coríntios. Alguns daqueles fiéis que estavam ali dentro estavam dizendo que não existia a ressurreição dos mortos, que os mortos não iam ressuscitar, que não existia a ressurreição do corpo, que futuramente ninguém ia ressuscitar. E estavam ali no meio dos irmãos. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Olha o que Paulo está dizendo. Algo muito importante. Se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. Veja que Paulo está aqui ligando uma coisa a outra. Uma coisa não está desligada da outra. A ressurreição de Cristo e a ressurreição futura dos mortos, que era que Paulo estava pregando aqui. Paulo está dizendo, quem não acredita na ressurreição dos mortos, da ressurreição que virá, também não acredita na ressurreição de Cristo. Não tem como alguém dizer assim, eu acredito que Jesus Cristo ressuscitou, mas não acredito que os mortos irão ressuscitar no futuro. Só Jesus Cristo ressuscitou. Não tem como dizer isso, porque as duas coisas estão ligadas, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Aí a ressurreição do nosso corpo também, futura. E também não tem como dizer que acredita na ressurreição futura e não acredita na ressurreição de Cristo. Quem não acredita em uma coisa, não acredita na outra. E quem crê em uma coisa, crê na outra também. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha o que Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, e se os mortos não ressuscitam? Os mortos futuramente não vão ressuscitar? Se Cristo não vai ressuscitar os mortos? O que estamos fazendo aqui? Pregando o Evangelho. Porque a ressurreição dos mortos é um dos pilares do Evangelho. Se eu não acredito na ressurreição dos mortos, o que eu estou fazendo? Que Evangelho é esse que eu estou pregando? Sai, vai embora. Vai fazer outra coisa, porque você não acredita em nenhum dos pilares do Evangelho, que é a ressurreição dos mortos, que é a ressurreição do corpo. Esse é um dos pilares do Evangelho. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos.
Paulo estava testemunhando que Deus ressuscitou Cristo, o corpo de Cristo, dentre os mortos. Aquele corpo que estava no túmulo, que as mulheres foram lá ver, que ressuscitou. Então era isso que Paulo pregava. E os apóstolos também, todos os apóstolos de Jesus. Mas tem gente aí pregando que Cristo ressuscitou espiritualmente. Só espiritualmente que Cristo ressuscitou. É só espiritualmente que nós vamos ressuscitar. E isso não é verdade, isso é uma mentira. Existe a ressurreição espiritual, como eu falei, mas nosso corpo, esse corpo aqui, essa pele, vai ressuscitar também. Não assim esse corpo mortal que nós temos, mas será um corpo glorioso. Paulo fala isso em uma outra passagem da Bíblia. Será um corpo, mas um corpo espiritual, sim, mas o corpo. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Ele está reforçando o que ele falou antes. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, se você crê que Cristo não ressuscitou, sai e vai para outro lugar, vai curtir a vida. Comamos e bebamos que amanhã morreremos, porque não cremos que Cristo não ressuscitou. O que estamos fazendo dentro da igreja? O que estamos fazendo no corpo de Cristo, se Cristo não ressuscitou? Só perdendo tempo. Caso não acreditemos nisso, não acreditemos na ressurreição. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha só o que Paulo diz. Os que dormiram em Cristo. Os que dormiram em Cristo são as pessoas que morreram em Cristo. Mas ele fala dormiram porque a morte não tem mais poder sobre nós. Então Paulo fala dormiram em Cristo. Estão perdidos. Por quê? Quem crê em Cristo, quem está em Cristo, dorme na esperança de ressuscitar futuramente. Eu creio em Cristo, eu estou aqui na esperança de quando eu morrer, Cristo vai me ressuscitar futuramente. Se eu não tenho essa esperança, eu estou perdido, é que Paulo está falando aqui. Eu estou crendo em vão. A minha fé está sendo em vão porque eu vou morrer e não vou ressuscitar, mas estou acreditando que vou ressuscitar. Mas não é isso. A verdade é que nós vamos sim ressuscitar. Mas se você não crê nisso, você está dentro da igreja, você está pregando o evangelho, principalmente pessoas que pregam isso, estão pregando em vão. Sai e vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, vai ser uma outra coisa, porque para o evangelho você não serve, porque você não crê na ressurreição dos mortos. Você não crê nisso que é um pilar do evangelho. Então quem dorme em Cristo tem que dormir na esperança de ressuscitar. Temos que ter essa esperança. Se você não tem essa esperança, você já está morto. Olha o que ele reforça aqui embaixo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Vocês que não creem que vão ressuscitar, vocês são dignos de compaixão. Vocês estão crendo em Cristo só nessa vida. Jesus vai me dar um carro lindo, Jesus vai me dar uma casa linda, um casamento maravilhoso, uma vida maravilhosa cheia de dinheiro, mas eu não vou ressuscitar. Então, é nisso que eu creio. Paulo está dizendo aqui, você é uma pessoa digna de compaixão. Porque você está em Cristo, ou melhor, você diz estar em Cristo e não crê na ressurreição. Crê nas coisas dessa vida, mas não crê na ressurreição em Cristo. Se nós seguirmos isso aí, seremos dignos de compaixão. Se nós não acreditarmos na ressurreição. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que Cristo é a primícia, ou seja, Cristo ressuscitou primeiro, e depois
Se tem as primícias, tem aqueles outros frutos que vão também ressuscitar, pessoas que também vão acompanhar a Cristo. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, olha, os que lhe pertencem. Eu faço uma pergunta para você. Você pertence a Cristo? Se você pertence a Cristo, você vai ressuscitar. O seu corpo vai ressuscitar. É o que Paulo está dizendo. Se você diz que não pertence a Cristo, você não vai ressuscitar. Porque a palavra está dizendo aqui, ela é fiel, verdadeira e certa. Cristo ressuscitou primeiro, depois os que pertencem a Cristo também vão ressuscitar. Paulo é taxativo. Os que pertencem a Cristo vão ter seus corpos vivificados, ressuscitados. Isso independe da minha vontade e independe da sua vontade. É algo que já está determinado por Deus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos.